Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista Jackson dos Santos Lima. Tudo bem, Jackson? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Heitor. Para mim é um prazer estar participando aqui nesse programa com você. Para começar, eu gostaria que você explicasse como você veio para Foz do Iguaçu e com que objetivo. Isso é muito importante, né? Eu acho que eu sou uma das pessoas que não vieram para Foz do Iguaçu com objetivo nenhum. Diferente, então, já. Eu não vim fazer nada. Você veio passear, conhecer? Eu nem vim para aqui, né? Eu saí de Maceió para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo. Da onde você saiu? De Maceió, Alagoas. E eu fui uma pessoa criada em sistema religioso, então eu saí de lá como missionário. Sim. Né? Passei em São Paulo e a minha missão era para Assunção, você vinha... Paraguai. Então eu fui direto para Assunção. Então você não veio para catequizar Foz do Iguaçu? Não, eu vim direto, eu passei direto. Foz do Iguaçu não precisava se preocupar com isso. Sim. Com a minha chegada, né? Fui para Assunção, fiquei em Assunção um tempo. Sim. Até onde deu, depois teve uns probleminhas, eu comecei a ter... essa coisa minha de querer crescer espiritualmente, em pesquisa de mundo, né? A religião ficou meio curta para mim, eu precisava de mais terra, não deu para continuar lá, voltei. Minha tendência era voltar para Maceió. Você veio para Foz do Iguaçu, mas tua religiosidade caiu ou não? Não, caiu, mas eu já falo. Foi consequência, né? Veio depois. Eu peguei um ônibus de Assunção para Cidade do Leste. Sim. Já para parar, para ver aqui, né? E nessa parada em Cidade do Leste eu fui roubado. Isso eu conto no meu livro chamado Na Terra das Muitas Águas, certo, que saiu em 98. Então eu fui roubado e tive que ficar. Então esse roubo foi um benefício, talvez, para a região. Foi roubar. Inclusive, uma semana depois desse roubo, eu estava trabalhando no Hotel das Cataratas. Arranjei emprego. Fiquei aqui, me dei bem. Então foi uma coisa assim, se eu tivesse dito, vou para Foz do Iguaçu arranjar emprego, de repente eu não tivesse conseguido, né? Só um detalhe, como roubaram tuas roupas, teu dinheiro e você ficou sem nada aqui? Fiquei sem nada. Foi uma coisa muito interessante que eu cheguei no bagageiro, né, onde se guarda maletas. Certo. E tinha um soldadinho ali encostado. Isso na Cidade do Leste? Na Cidade do Leste, que era presidente Stroessner naquela época, né? Pediu o rapaz, né, não estava o oficial que fazia a coisa, tinha um soldado com roupa militar e tudo. Aí ele fez, sim senhor, pode deixar aí, por favor, deixou, me deu um papelzinho e eu fui procurar lugar para dormir, né? Deixei aquele monte de mala. No outro dia de manhãzinha eu fui lá pegar as malas. Sim. Aí não estava. Aí foi que eu descobri que estava frito, né? Passagem de continuação, né? Foz do Iguaçu, São Paulo eu tinha, né? Um pouquinho de dinheiro, estava tudo dentro escondido na mala para não ser roubado. Você confiou no soldado que estava ali? Confiei no soldado, E ficou sem nada? Fiquei sem nada. Você chegou aqui em que data? Isso foi em junho de 77. Tá, e conta para nós como que você falou que já em seguida conseguiu um emprego. Eu só passei um dia sem emprego aqui. Como foi isso? Passei um dia sem emprego. Quando eu vi que tinha que trabalhar mesmo, não tinha jeito, né? Porque, pelo jeito, naquele tempo existia muita facilidade para você conseguir Coincidiu, era assim, a Foz do Iguaçu sempre foi um lugar interessante. Todo mundo estava procurando vir para Foz do Iguaçu por causa da Itaipu, lembra? Era a construção. Certo. Né? Então, eu acho que chegava a 10 mil pessoas por dia de ônibus, né? Na rodoviária ali, o movimento era todo mundo pensando em Itaipu. Claro, que tanto corria lá do muito Paraguai, dinheiro era aqui. Itaipu, era gente para fazer dinheiro. Existia facilidades. Então eu nunca fui desse grupo que veio aqui para fazer dinheiro. Sim. E estou fiel a isso, não fiz até hoje. E não conseguiu ainda. E eu acho que não vou conseguir, mas, entendeu? Então fique claro, não entrei para fazer dinheiro. Cheguei, enquanto todo mundo estava pensando em fazer dinheiro, a hotelaria, especialmente no nível
de Hotel Cataratas, Hotel Bourbon, que já existia também, né? Já era um bom hotel. Esses hotéis, eles tinham dificuldade de arranjar gente. Sim. Entendeu? Então, quando eu cheguei no Hotel das Cataratas, que disse que falava idiomas, entende? A moça perguntou se eu aceitaria fazer um teste e eu não corri. Você fala idiomas, que línguas você fala? O que eu uso normalmente comecei a coçar aqui a tal. Quando fala aí, quantas línguas eu uso? Não, vamos, sem modéstia. Sem modéstia, eu acho que aqui é um programa de recuperação da história. Vamos ver como é o que que fica, você né? fala. Olha, naquela época, quando eu fiz o teste para entrar no hotel nas Cataratas, eu entrei por causa do inglês. Sim. Especialmente inglês, falava espanhol também. Não disse que eu não era ignorante, que eu sabia, né, falar também, não tão bem quanto o inglês, mas sabia francês, francês, italiano, né, podia me socorrer também em japonês, que foi muito útil. Inclusive, o primeiro trabalho que eu fiz em Foz do Iguaçu foi com japonês. Tinha um hóspede do hotel. Você não fala alemão também? Alemão eu não falo, mas leio. Quer dizer, é uma língua que eu tenho que ajeitar esse problema, né? Sim. Tenho que... Você lê, mas não fala. Eu não falo porque nunca tive vivência assim e tal, mas eu fico à vontade lendo, né? Posso fazer alguma traduçãozinha simples, mas não enfrento falar, né? Porque o alemão é bem complicado para falar. Com essa vantagem de você ser poliglota, você então já garantiu o teu emprego lá. E como que foi que o pessoal te recebeu no Hotel das Cataratas? Foi muito bom, porque uma coisa muito interessante no Hotel das Cataratas é que o gerente, o senhor Arlindo se chamava, na época, ele, quando me viu falando inglês, primeiro ele desconfiou, né, que eu não estou contando para você, que eu cheguei muito sujo, né? Eu vim a pé de Cidade do Leste para o centro de Foz. E você lembra que não tinha asfalto. Onde hoje é a JK, onde hoje é a JK naquela parte do Grécio, por ali? Sim, ali não tinha asfalto. E já tinha muito caminhão passando pela gente. E o calor era igual de hoje? Você lembra do barro vermelho? Sim. Então eu vinha da cor daquele barro quando cheguei no hotel. O hotel foi muito bom e tinha precisão de pessoal mesmo. Quer dizer, quando você chegou lá, acharam que você estava pedindo esmola, eles talvez? Prepararam, garanto que se prepararam para me mandar correr, né? Sim. Mas quando eu falei, eu disse, ó, eu ainda estava muito influenciado pela igreja, tinha carteirinha de ministro cristão. Digo, ó, aqui está a minha carteirinha, né? A minha roupa está dessa corzinha, mas meus paletós de ministro cristão foram roubados. Eu tenho a minha, né, tem tudo aí. Sim. Eu sou missionário e fui roubado. Depois fizeram um teste com você na hora? O gerente fez. O gerente o senhor Arlindo, ele tinha sido gerente da Varig em Miami. Sim. Ele falava inglês. Então falava. Não era coisa para enrolar, não. Sim. Mas depois que ele me viu atuando com o grupo, logo uns 2, 3 dias depois, ele me convidou para dar aula no hotel Cataratas. Sim. Eu nunca disse isso que eu vou dizer agora, mas uma das coisas muito interessantes para mim, que muita gente vai confirmar agorinha, é que dessa turma do Hotel Cataratas, dessa primeira turma que eu ensinei inglês no Hotel Cataratas, acho que tinha umas 60 alunos. Ainda hoje eu encontro esse pessoal na rua. Um é taxista, o outro comprou o táxi, o outro comprou o ponto, o outro tem loja, o outro fez não sei o quê. E ainda hoje eu passo na rua e eles dizem, oi, professor. Você já ficou com aquele... Já fiquei com aquela coisa de professor. Aquele estigma de professor. Né? E muitos estudaram inglês, cresceram na profissão como gerentes de empresa de turismo. Entende? Então, eu acho que foi uma maneira de chegar na cidade contribuindo com alguma coisa, né? Sim, ali você daí foi se entrosando? Me entrosando. E ficou quanto tempo lá no hotel? Daí, como que foi tua saída daquele setor? A saída do hotel foi o seguinte, o Hotel Cataratas, ainda hoje eu tenho lembranças boas, muito boas, porque e minha coisa geral com Foz do Iguaçu, né? As cataratas primeiro. Hoje eu não teria saído do hotel, entendeu? Hoje essa coisa que eu tenho com as cataratas, uma coisa... Mas por que você saiu do hotel? Eu saí porque, primeiro, eu era muito jovem,
Não tinha muita coisa na cabeça, apesar de missionário, e era aventureiro. Né? É a busca pela aventura. Busca. Inclusive, eu tinha uma coisa, eu trabalhava no hotel às vezes 3, 4 semanas sem folga, juntava dinheiro, ajeitava, e na folga, o gerente me dava 4, 5 dias, e nesses 4, 5 dias eu sumia. Sim. Né? E se me procurasse, eu já tinha ido à Resistência na Argentina, tinha ido ao Chaco, eu tinha andado muito, sabe? Em 4 dias eu fazia uma volta no Mercosul. Ah, né? Aquela vontade de conquistar o mundo. E quando finalmente eu saí, foi porque eu queria vir mais para o centro. Lá a gente está isolado, né? Sim. Vamos deixar para concluir o porquê você saiu do Hotel das Cataratas daqui a pouco. Né? Porque agora nós vamos para os intervalos comerciais e voltaremos daqui a pouco. Fique com a gente. O programa 40 Minutos está de volta hoje entrevistando o jornalista Jackson de Lima, que está aqui contando. Acabamos o primeiro bloco, ele falando de como foi sua saída do hotel como é o nome? Cataratas. Hotel das Cataratas, tá? Cataratas. Eu gostaria que você continuasse explicando, Jackson, para o nosso telespectador, como foi tua saída de lá. Eu era contratado por uma agência de turismo do hotel, né, que chamava-se Agência Tropical de Turismo, ATT. Era uma agência pequena, né? Mas não era ligada diretamente à rede tropical? Era da rede tropical. Era da rede tropical. Era o braço turístico da rede tropical. Então ela vendia ao hóspede a cama, o hotel, junto com passeio, excursões. Sim. E eu era um dos que tomava conta da parte de excursões. E como eu falei para você, eu era aventureiro. Eu comecei a sonhar em querer ser guia de turismo. Sim. Você primeiro era seminarista. Aí você, por força das circunstâncias, passou a ser um aventureiro. Mesmo no estudo religioso, eu era aventureiro. Né? Sim. Já unia, então, já unia. O útil ao agradável. Por exemplo, vim para o Paraguai. Sim. Eu tive a chance de ir para a Espanha, ir para o Japão. Então, entre Espanha, Japão e Paraguai, eu preferi Paraguai. Sim. Então, é um negócio estranho a vida, né? Então, essa agência, ela começou a entrar a agência aí, em decadência? Não diria decadência. A Varg, a rede tropical, ela terceirizou a parte de turismo. Ela decidiu sair fora da parte de turismo. Né? Então, a agência, ela já apresentava sinais de que, para guia, quem quisesse ser guia, ela não ia ser mais um porto interessante, né? Daí eu comecei a sonhar com as agências do centro. E naquela época nós tínhamos a STTC, que temos ainda hoje, tínhamos a Interexpress, que não temos mais, tínhamos a GAT Turismo, que só trabalhava com brasileiro, mas estava abrindo uma internacional. Você tinha um amplo leque para escolher. Tinha um leque. E você saiu e já foi para uma outra agência? Saí e vim para a GAT Turismo, que estava abrindo o internacional. Sim. Isso foi muito interessante também. Que você entrou como guia turístico? Entrei dessa vez de novo. Aí entrei como guia direto. Certo. Entrei como guia de turismo. Embora que naquela época não houvesse nenhum preparo anterior para você ser guia, né? Você tinha que aprender nadando, né? Hoje é diferente, hoje tem curso, tem carteirinha, tem que ser autorizado pela Embratur. Naquela época não. E como a GAT estava abrindo essa parte internacional, eu vim e participei da abertura do turismo de certas nacionalidades, né? Sim. Por exemplo, embora aqui fosse uma região que tivesse muita gente que veio do campo e de descendência italiana, era difícil conseguir gente para atender grupos italianos. Sim, esse período que você ficou na GAT Turismo, que deve ter sido nos anos 80, por aí? Não, ainda no Hotel das Cataratas eu fiquei em 77, eu acho que 78, metade de 78 eu já estava na GAT. Você tinha um contato muito amplo com o estrangeiro. Qual era o pensamento dele em relação à nossa região aqui, a Foz do Iguaçu? Entre a Tríplice Fronteira, vamos colocar assim. Você lembra? Lembro. Não tem nada a ver com hoje, né? Não, por exemplo, um resumo assim. Era três fronteiras, mas era quase 3 mini desertinhos, né? A fronteira para a Argentina fechava às 6 horas. Ninguém ia para lá. Sim.
Se você fosse para a Argentina e não voltasse até às 6, você dormia lá. Certo. Então era uma coisinha pequenininha. O Paraguai, a Celeste só tinha aquela avenida principal, aquela coisa. Eu era campeão de tirar o turista daquela área principal e entrar para mostrar estrada de chão, aquela colonização de Brasiguaio, né? Aquela coisa derrubando mato. Eu levava turista para ali para ver também. Às vezes o turista reclamava que queria ver a coisa do local mesmo, então eu levava para ver como era uma colônia, às vezes colônia japonesa. Queriam ver índios, queriam ver índios. Era e isso? naquela época, inclusive, com o negócio de índio tinha problema sério, né? Que problema? Puxa, o Paraguai estava perseguindo, digamos assim, os índios guaiaquis. Havia uma perseguição em que sentido? Os guaiaquis tinham fama de ser os índios brabos do Paraguai. E, infelizmente, naquela época que eu cheguei, estava havendo uma das últimas caçadas atrás desses índios, que a gente não falava porque a época lembra, né? Era militar em todos os países. Era militar, né? Mas como que era essa caçada? Era terrível. Era perseguição, tortura, existia isso ou não? Eles matavam índio mesmo. Matavam índio? Caçavam literalmente. Da tribo dos guaiaquis? Guaiaquis. Os guaiaquis... Você chegou a interceder nessa briga? Ou fez alguma coisa? Já existia na missão, não a minha organização, mas pessoas de outras religiões, de outras denominações, né? Tipo, pessoas com laços mais fortes com os Estados Unidos, com a Europa, que tivesse mais dinheiro. Para impedir isso tentando, inclusive alguns, e até hoje, essas missões continuam com esse povo. Eles não impediam a perseguição. O que eles faziam era colocar um nogal na frente, que o índio que estava fugindo tivesse uma proteção. Uhum. Entende? Era meter-se com o governo, ninguém podia. Mas por quê? Você falou que esses índios eram brabos. Assim, em que sentido você quis colocar figurativamente? Era como o linguajar do povo, né? Sim. Inclusive essa música paraguaia que diz Índia, essa música índia. Né? Sim. Na versão paraguaia, no Brasil, a gente imagina que a Índia é paraguaia, né? As Índias, teus cabelos, não sei o quê, né? E vou pro meu Paraguai, né? Essa é a nossa ideia. E a Índia não é? Não é Paraguai? E lá dentro do Paraguai, você sabe que o Paraguai não quer ser índio. Então ele tem que inventar uma outra figura. Então ele inventou a figura de que essa Índia era Guayaqui, porque em espanhol, na versão paraguaia dessa música, ela diz Índia, bela mescla de diosa e pantera. Né? E daí ele vai fala, e diz que ela é provavelmente Guayaqui, que era brava. Entendeu? O Paraguai, como país, não admite esse negócio de ter índio e tal. Eles não querem ser índio. Eles acham que é pejorativo? É pejorativo. Talvez? Então eles criaram a imagem do Guayaqui, porque o Guayaqui era livre e tal. Ao mesmo tempo tinha a imagem de serem perigosos. Ele matava gente que entrava na abertura agrícola, derrubada de selva. Isso era fantasioso? Era uma fantasia com o povo. Então, existia um romance de Guayaqui, o povo pensando no Guayaqui de maneira romântica, e o governo preocupado com questão de soberania, questão de dinheiro, né? Porque eles ocupavam essa área que hoje foi aberta e está produzindo soja. Sim. Então, essa limpeza para abrir essa terra para a exploração da soja custou vidas. Foi brabo. Vamos dar sequência agora na tua história, né? Que você estava aqui, você estava falando sobre a tua permanência na agência de turismo. E é interessante a história dos guaiaquis. Só uma curiosidade, eles moram aqui na fronteira, em que região? Que eu desconheço. Guaiaqui é desconhecido. Sim. Eles são desconhecidos. Um desses lugares que eles podiam correr, ainda existe até hoje, perto de Santa Rita. Perto de Santa Rita. Santa Rita, Alto Paraná. Então, devido à pressão, foi espalhado aqui, talvez, aí? E tem um missionário que é um pessoal que é norueguês. Sim. São norueguês, americano, sueco, tem muita gente misturada. E até hoje eles cuidam desse pessoal. Inclusive, eles estão vindo para Foz participar naquele festival indígena,
sabe, né? Que aquele senhor Sepúlveda... Da Pertence? Isso, né? Que ele organiza o Festival Indígena. Eles estão vindo, eu acho muito bonito isso. Então, me fala o seguinte, quando você estava aqui, nessa agência de turismo, a GAT Turismo, né? Foi a GAT Turismo. Tá. Você permaneceu ali quanto tempo e depois vamos ver para onde você foi depois da GAT? Depois da GAT, em turismo, eu não fui para lugar nenhum mais. Você não lidou mais com turismo? Não, você mudou? Enquanto eu lidei com turismo, fiquei com a GAT. Né? Tá. Fiquei com a GAT, porque a GAT, ela é uma empresa muito interessante, né? Porque naquela época... em que sentido? Vamos esclarecer esse interessante. Não, se diz novamente que a GAT Turismo era a escola de Foz, né? Normalmente o que acontecia era, todo mundo trabalhou na GAT. Se você está em turismo em Foz do Iguaçu, sim. Há muita chance em Foz do Iguaçu de que quem está em turismo passou pela GAT. Certo. Então ela formou todo mundo. Está aí um registro que é interessante. Você Isso está colocando e eu acho... Eu não estou dizendo se é bom e o porquê, né? Claro. Se é porque não pagava bem, se é porque não tratava bem. Eu não vou entrar em detalhes. Aí é outro detalhe. Papo, se o salário Sim. não era bom, não sei o quê, né? Claro. Mas cada um tem a sua vontade de sair. Sim. Mas se você falar com gente de turismo que trabalha em escritórios, em todas as áreas de turismo, é bem provável que todo mundo, inclusive gerentes de outras empresas, estiveram como funcionário na GAT. Eu nunca saí, depois da GAT, em turismo e Foz do Iguaçu, não trabalhei para ninguém. Tá bom, vou te pedir um instante aqui, porque o programa 40 Minutos vai novamente para os intervalos comerciais e volta daqui a pouco. Fique com a gente. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o jornalista Jackson Lima. Jackson, agora vamos falar o seguinte, nesse terceiro e último bloco, eu gostaria que você falasse como foi a sua peregrinação por Foz do Iguaçu, que tipos de trabalho você exerceu? Poderia falar sobre isso? Sim, claro, eu fiz muita coisa. Depois, trabalhei como guia de turismo, como eu falei. Depois eu casei aqui, Casou? com uma menina daqui, né? Sim. E fui passar um tempo no Nordeste, fui para conhecer seus parentes. Você casou com quem aqui? Vamos por partes. O meu primeiro casamento, né? Meu primeiro Sim. casamento foi com uma moça chamada Shirley. Sim. De família japonesa da cidade. E daí fomos para Maceió, ficamos um ano lá. Voltei para Foz do Iguaçu, só que dessa vez eu fui chamado de novo para ensinar inglês. Ensinei inglês, foi na época que estava abrindo o FISC, né? Conhecia o senhor que estava abrindo, o Bruno Zarinello. Ele me convidou para ajudar a abrir a FISC aqui, participei nesse outro projeto bonito nessa também. Iniciativa, né? Nessa iniciativa. E em várias ocasiões saí para fazer cursos fora, para aprender, para viver também. Sim, inglês, você trabalhou com jornalismo, aqui... Depois, na segunda volta, né, sim. eu comecei a fazer cooperação com o jornalismo, porque eu sempre escrevi, mas sempre ligado à igreja, para jornais de igreja, não sei o quê, né? Era segmentado à religião. Era segmentado à religião. Aqui eu ampliei, porque, inclusive, falando que trabalhei com aquela agência que treinava todo mundo, né? Sim. Não demorou muito, pessoas daquela agência, que a população está sabendo aí, de quem é que eu estou falando, abri um jornal, eu continuei cooperando lá, fiquei um monte de tempo. Uhum. Nessa passagem como jornalista em Foz também, eu já inventei de fazer até jornal em inglês, né? Eu nunca esqueci de turismo aqui, né? Sim. Em 90, você editou um jornal em inglês aqui em Foz do Iguaçu. Não demorou muito, porque é difícil manter. Sim. Mas eu fiz um jornalzinho em inglês, que coincidiu com a época da Rio 92. Entende? Então era um jornal que deu muita alegria, porque... Qual era o título do jornal? Ele se chamava The Informer. Que significa o quê? O informante, né? O informante. O informante. Eu informava sobre a cidade. Você era o informante daqui. Eu era informante. Para os gringos, Para os gringos. Então ele era, a ideia dele era, que além de trazer muita coisa boa, né? Sobre matéria que não se falava naquela época e nem se fala ainda hoje. Hoje melhorou um pouquinho.
Mas, por exemplo, Foz do Iguaçu está fora do roteiro mundial de pássaros. Tem gente que existe uma indústria de gente que observa pássaros. Por que fora do roteiro? Nós Porque temos aí... temos parques, mas não tem nada acontecendo. O máximo pode ter uma agência trazendo, mas não tem guia especializado. É uma improvisação total. Então, nesse jornal, eu dava informação sobre pássaros. Sim. Eu dava informação sobre cultura. Às vezes tinha uma menina que cantava bem num restaurante aqui no centro. Eu dizia com a foto, talento de Foz. Você acredita que o Parque das Aves não está recebendo, então, a quantidade suficiente de turistas? Não, ou é daquela época que você está falando? Não, o Parque das Aves, ele é uma coisa que, se existisse isso que eu estou falando, a cidade teria explodido. O Parque das Aves é uma ferramenta fantástica para ajudar a esse turismo de observação de aves. Que, continuo a dizer, não existe. Ele funciona assim. Nos Estados Unidos tem, eu acho que ao redor de 45 a 50 milhões de pessoas que gastam milhões comprando binóculos, livros de pássaros. E eles vêm, por exemplo, aqui no Parque Nacional, eles gostariam de entrar. Tem umas aberturazinhas, mas eu não creio que chegue 10 grupos desse povo. Você diz dentro do Parque Nacional que houvesse postos de observação para esse público? Eles andam no parque, pegam trilhas, que até estão tentando fazer trilhas total, né? E eles vão com binóculos olhando. O fantástico desse hobby é você saber identificar o que foi que voou na sua frente. Se voou uma coisa, então o cara olha e diz, por exemplo, é um troglodita. Troglodita é uma espécie de pássaro. Sim, é uma satisfação dele identificar esse pássaro. Saber o que ele faz. Talvez. Se ele tiver com máquina e lentes e equipamento, tem gente que fotografa, outros gravam o canto. Sim. Então, no Parque Nacional, eu posso me lembrar, não vou me lembrar de cabeça, porque eu sei os nomes científicos. Não porque estão me mostrando, mas é porque a gente pega pelos nomes científicos, porque o nome popular tem muito. Às vezes, uma cidade chama de um jeito, outra chama do outro. Então, se usa o nome científico. Você acha que se Foz do Iguaçu buscasse explorar esse tipo de visitante, esse e muitos outros, ampliaria muito, então, ampliaria. Os recursos, a economia local? Eu digo o seguinte, eu estou falando de turismo porque eu mantive uma coluna aqui por mais de 10 anos, né? Sim. Coluna de turismo. Eu nem sei como era o nome mais. Era Nota do Turismo. Notas do Turismo. Notas do Turismo. 10 anos eu mantive essa coluna. Então, o que eu digo sempre, dizia na coluna, digo hoje, é que Foz do Iguaçu, ela tem um povo que, às vezes, me deixa nervoso, porque ele é muito de massa. Quando você pensa em uma coisa, você pensa atender a todo mundo, entende? Oferecer para todo mundo um produto de massa, entende? E esperar que todo mundo venha comprar aquele produto. Entende? E a tendência no mundo é ao contrário, em turismo. A tendência no mundo é fazer programas diferenciados. Então hoje Foz do Iguaçu recebe um surfista, um cientista, um poeta, um observador de pássaros, uma pessoa com deficiência física, entende? Ou um místico, do mesmo jeito. E teria que buscar uma segmentação. Tem que receber ter um roteiro para cada um. Seria isso? Isso mesmo. Tem, por exemplo, Porto Iguaçu, na parte de pássaro, está um pouquinho melhor do que a gente, porque tem 2 biólogos que eram do Parque Nacional, que saíram para a iniciativa privada, e estão fazendo isso. Eu acho que eles estão se dando bem em Porto Iguaçu. Inclusive, eles fizeram uma pesquisa que levantaram que o Parque Nacional Iguaçu, Argentina, tem 400 espécies de aves. Nós, no nosso lado, não sabemos quantas temos. Esses dias eu vi dizendo assim, numa reportagem, o Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, tem mais de 180 espécies de pássaros. Aí eu perguntei, como? Se a Argentina tem 400, é no outro lado do rio. Por que esses pássaros argentinos nacionalistas não vêm no nosso? Não migram. Não migram. Né? Quer dizer, está furado. Eu acho que está furado. Se tem 400 tipos lá, tem 400 tipos aqui também. Tem 400 aqui. Porque ou então tem problema. Não tem alfândega para pássaro. Não tem alfândega. Ou não então tem um problema. Sim. Né? Tem pouca terra? E não, eles têm 50 mil hectares de terra, nós temos 180 mil. Então isso mostra que nós simplesmente não conhecemos para vender. Quando eu falo de cadeira de roda, me parece que
Esses dias em março, começo de março, tem uma feira na Alemanha e os iguaçuenses vão para essas feiras. Eu também já fui acompanhando, né, várias vezes. Sim. Lá existe um galpão só para turista em cadeira de roda. Você precisa ver o coquetel que a Alemanha dá para os turistas de cadeira de roda. E são turistas com bastante poder aquisitivo. Com poder aquisitivo, você precisa ver o coquetel. Eu comi caviar com alemão de cadeira de roda. E eu era o único que andava, eu estava até triste, eu e os garçons. Mas não te aceitaram como alemão lá, né? Não, eles sabem que eu tenho algum probleminha, né? Quando eles me perguntam assim, o senhor é de onde? Eu digo Finlândia. Porque está pertinho ali, né? A Finlândia não pode ter gente como eu, assim, da minha cor. Aí eles, vai levar e eu digo, o senhor é de onde? Eu digo, Finlândia. Piada, né? Todo mundo sabe. Então, para concluir esse negócio do turismo, eu vejo que a minha passagem pelo turismo aqui e vendo a condição hoje, eu vejo que a gente perdeu muito charme. Justamente por essa falta de qualidade, de capacidade de atender as pessoas dando diferencial. Sim. Resumindo, se fosse secretário do turismo aqui, rapidamente, o que você faria assim, mas bastante resumido, porque nosso tempo está acabando? Eu segmentaria. Segmentaria. Eu atenderia idoso de um jeito, jovem que gosta de rock pauleira, eu atendia de outro, os jovens góticos, turista especial, eu atendia do mesmo jeito. Você pensa com gótico aí? Sim. Eu atenderia o gótico, entende? O místico atenderia de um jeito, né? Ao passarinheiro, ao cientista, para cada pessoa, para cada grupo. Né? Porque o mundo está sentindo muita falta de amor, né? Muita falta de carinho, de aconchego. Então, uma cidade que tentar diversificar para aconchegar ao máximo, ela teria futuro. E eu acho que só está faltando isso. Tá bom, Dalo, para participar já do próximo programa, dar continuidade. Eu estou verificando que você tem um assunto aqui muito importante que eu quero passar para o nosso telespectador. Você vai falar sobre as Cataratas do Iguaçu, falar sobre quem era o proprietário das Cataratas do Iguaçu no início do século, que muita gente confunde e muita gente também não sabe quem era o proprietário e por quanto foi vendido, também as Cataratas do Iguaçu em valores da época e em valores atualizados. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Será um prazer. Então, agradecemos ao telespectador pela audiência e não perca no próximo programa essas novidades que o Jackson Lima vai trazer para a gente. Muito obrigado.